Então, o conteúdo da faculdade ele é genérico. Como ele é genérico, muito abrangente, ele é raso, ele não é profundo, ele é superficial e ele é limitado em termos de repertório. Vou dar um exemplo. A gente estuda o mínimo do mínimo da prescrição de treino, porque a prescrição de treino é infinita em termos de estudo. E quando a gente vai para o treino efetivamente, a gente limita o treino basicamente à musculação. Então, o cara sai da faculdade sabendo prescrever musculação para hipertrofia. Aí, musculação para hipertensão, não sabe. E musculação para dores, não sabe. Ele sabe minimamente musculação para hipertrofia. E é minimamente, porque nem de musculação ele conhece muita coisa. Então, ele sai da faculdade, cara, inseguro. E por que sai inseguro? Porque não tem conhecimento. Quando ele vai para o mercado, ele fala, vou trabalhar com jovens que querem hipertrofia. Aí ele vai para o mercado. No mercado tem jovem que quer hipertrofia? Tem, mas tem muito mais coisa. E a chance de você encontrar o muito mais, além do jovem que quer hipertrofia, é muito grande. Você vai encontrar idoso, você vai encontrar criança, você vai encontrar gente que quer tratar doença, que quer sair do sedentarismo. E aí você não aprendeu isso na faculdade. E aí você começa a ficar inseguro. Quando você tem insegurança, você não se posiciona. Você fica acanhado, e aí você vai limitando o teu poder de abrangência e limitando a tua atuação a um público que tende a não valorizar o teu trabalho, que é um público jovem, não tem muita grana para investir, que quer estética. E aí, cara, você entra numa fase da tua profissão onde você começa a ficar desgostoso do negócio. Pô, eu fiz uma faculdade e não consigo alavancar na profissão. Então a gente vai destinar esse episódio aqui especificamente para falar como ganhar dinheiro na educação física. Primeiro, é possível ganhar dinheiro na educação física? Segundo, é possível explorar algumas frentes diferentes, como o treinamento funcional, para viabilizar essa caminhada rumo à prosperidade? Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos, Cauê La Scala, Funcional Cast na área. É isso mesmo, o podcast do treinamento funcional by Funcional Link. Um prazer receber vocês aqui e hoje eu estou aqui junto, já vou falar de quem eu estou junto aqui, mas eu estou aqui hoje para falar de um assunto que é extremamente necessário e importante para a educação física, que é dinheiro. Exatamente, dinheiro. Você que está me assistindo, se você é da educação física, muito provavelmente você não escolheu a educação física motivado pelo dinheiro. Você escolheu a educação física, assim como eu, motivado pela paixão pelos esportes, pela atividade física, pela paixão pelo servir pessoas e, obviamente, que em algum momento da tua caminhada profissional, assim como eu, você começa a flertar com o dinheiro, porque a gente vive numa sociedade capitalista, uma sociedade onde o dinheiro ele é necessário para que a gente possa sobreviver. Então a gente vai destinar esse episódio aqui especificamente para falar como ganhar dinheiro na educação física. Primeiro, é possível ganhar dinheiro na educação física? Segundo, é possível explorar algumas frentes diferentes, como o treinamento funcional, para viabilizar essa caminhada rumo à prosperidade? E para bater esse papo comigo aqui, deixar o negócio mais atrativo, mais dinâmico, agora sim eu vou apresentar o meu convidado, que não é convidado, na verdade ele é o meu chefe, ele manda em mim, ele é o meu patrão, o Caião. Quem é o Caião? Caião, para quem já acompanha o Funcional Link, para quem já esteve no Connection, sabe quem é o Caião. O Caião é meu sócio na empresa Funcional Link, é meu parceiro aqui nos eventos, é o cara dos bastidores, por isso que ele não aparece tanto. E você que ainda não conhece o Caião vai ter a oportunidade de conhecer o Caião a partir de agora. Salve, meu irmão, vamos que vamos. Fala, irmão, beleza? Então não preciso nem falar meu nome, né? Você já tá sabendo. Mas, cara, é um prazerzaço. A gente já tá pensando nesse podcast e fazer uma coisa assim já faz um tempo, né? E, pô, graças a Deus saiu, acho que vai ser um papo legal pra caramba. Até porque, não sei se todo mundo sabe, mas eu também sou formado em Educação Física. Conheci o Cauê, inclusive, na faculdade, né? Eu tava fazendo mestrado, o Cauê tava fazendo doutorado. Aí eu resolvi jogar tudo pro ar. E empreender, né? E trabalhar de uma forma diferente que eu nunca imaginava. E, pô, vamos conversar. Eu acho que nessa caminhada aí a gente já viu muita gente prosperando. A gente tem se esforçado bastante, muito aprendizado. Acho que vai sair muita coisa boa, né? Então vamos conversar. Eu queria dar o start inicial. E acho que a gente pode até falar um pouco dessa época de formação, né? Na faculdade ali. Porque na faculdade
eu posso estar errado, assim, não sei se acontece com todo mundo, mas é um período diferente ali, que o comportamento na faculdade, o tipo de faculdade que você faz, a maneira como você lida com as questões, né? O teu amadurecimento, ele influencia muito no futuro, né? Então, é um período de preparação. Quanto melhor você prepara, melhor, mais chance você tem de sucesso ali no futuro. É a mesma ideia do treino, né? Quanto mais você treina, maior a chance de sucesso na partida. É um caminho mais seguro, né? Exato. Então, queria falar um pouco disso. Falar qual um caminho seguro aí para a galera ter prosperidade. Se é possível realmente na educação física isso acontecer, porque na minha época, é o que você falou, eu nunca encontrei um profissional de educação física que se formou pensando em dinheiro, né? Geralmente é o contrário, o cara pensa assim, cara, eu vou fazer uma coisa que eu amo, porque isso aqui não vai dar muito dinheiro. Meus pais falam, todo mundo fala, né? Então, eu acho que cria-se até uma mentalidade, uma forma de pensar que limita um pouco, né, a gente. Eu falo até por mim. Então, queria falar um pouco do tempo de faculdade ali e esse caminho, né? Se é possível, qual é um caminho que você enxerga hoje para ter um sucesso profissional dentro da educação física? Show! A gente já começa com um tema quente, né, cara? Porque falar de dinheiro é um tema sensível em qualquer área e na educação física é até um pouco mais sensível. Mas antes de começar a falar sobre a caminhada do dinheiro, eu acho que a gente tem até um pouco de know-how para falar sobre isso, porque são mais de 20 anos atuando na área e começando lá de baixo, né? Começando do salão de musculação e hoje tendo uma posição de relevância aí em nível nacional, né? Então dá pra gente conversar sobre isso de uma forma bem madura e bem assertiva, bem diretiva. De baixo mesmo, né? Porque você, cara, não teve... Eu te conheço há muito tempo, já sei tua história, você não começou numa super faculdade ou já com padrinho, nem com facilidade, nada. Você começou na ralação, né? Não, se eu como foi. Se eu for lá para trás, então, para a infância, eu venho da Feira Livre. Meu pai é feirante, dono de barraca de Feira Livre. Trabalhei minha infância com meu pai na Feira Livre. E alguns anos ali em escola pública também, esforçando para pagar a faculdade, trabalhando junto com meu pai, depois já trabalhando fora. Então foi a vida de ralo, que é a vida comum ali do professor de educação física, né? Da sua maioria. A maioria dos profissionais de educação física vem de classe C, D. E um dos aspectos ali que fazem com que o profissional de educação física escolha de fato a educação física é a familiaridade com o esporte, porque classe C e D não tem muito acesso a muita diversão diferente de esporte e atividade física, né? Minha infância foi na rua, acredito que a tua também, e a gente vai... Pirando pipa, estourando o dedão no asfalto. É isso aí, coisa que a molecada de hoje já não sabe o que é, né, cara? Tirando o tampão do dedo ali. Putz. E ali é que você acaba vendo aquele caminho como um caminho mais tangível ali, né, na sua frente. A faculdade de educação física também não é uma faculdade muito cara para quem vai para o particular. Então, tudo isso vai meio que conjuminando ali para que você escolha essa caminhada. Então, a minha história, a história do Caio, a tua história que está nos assistindo aqui, ela é comum. Mas antes de falar sobre dinheiro, eu quero dizer o seguinte, cara, você é um privilegiado por ter escolhido a educação física. Por quê? Porque você ama o que você faz. Isso não é um privilégio de muita gente, não, cara. É só você olhar para o seu círculo. Tem muita gente hoje, até às vezes ganhando dinheiro, mas insatisfeito com o que faz. Estressado com o ambiente de escritório, estressado com a cobrança profissional. Na educação física a gente tem leveza para trabalhar, cara. Então assim, você é um privilegiado porque trabalha com o que ama. Só que, obviamente, não sejamos hipócritas. Não dá para trabalhar só com o que ama. A gente precisa trabalhar e precisa pagar conta. A gente precisa não só pagar conta, a gente precisa dar um mínimo de conforto para nossa família. E aí a gente chega no ponto do dinheiro. Cara, problema principal, tá lá na faculdade. Por algumas questões, por alguns motivos, né? Quando eu entro na faculdade, em geral, eu entro imaturo. Porque a gente entra naquela fase ali de final de adolescência, início da fase adulta. Então a gente está imaturo. Né? Tanto é que... Indo no bar na sexta-feira jogando carta, né? Exatamente. Você estava ali me vendo quando eu estava na faculdade? Eu era bom no truco, cara. Eu era bom demais. Eu perdi aula pra caramba, mas eu fiquei bom no negócio. Eu acho que você estava me observando ali quando eu estava na faculdade. Eu ficava fazendo malabares também no intervalo. Aprendi. Eu sou bom no malabares, você sabe, né? Deixa eu te contar uma história. Cara, imagina só. Olha o meu tamanho. Então eu nunca joguei vôlei na minha vida por conta do meu tamanho. Eu jogava futebol. As minhas 2 últimas aulas de sexta-feira à noite na faculdade eram voleibol. Onde que eu fazia aula? No bar, será? Com certeza, jogar um vôleizinho. Jogando vôlei com a cerveja ali no bar. Então, essa época é uma época de muita imaturidade.
Então a gente acaba aproveitando muito pouco o conteúdo. Se eu entrasse na faculdade hoje, por exemplo, muito mais maduro, eu aproveitaria muito mais. Mas tirando essa questão da imaturidade, tem outros pontos também. A faculdade tem um conteúdo muito genérico, cara. É muito genérico. E não está errado não, porque o conteúdo tem que ser genérico. A especialidade ela vem depois. Então o conteúdo da faculdade ele é genérico. Como ele é genérico, muito abrangente, ele é raso, ele não é profundo, ele é superficial e ele é limitado em termos de repertório. Então, eu estou falando de um conhecimento superficial e um conhecimento que não é, abrangente em termos de repertório. Vou dar um exemplo. A gente estuda o mínimo do mínimo da prescrição de treino, o mínimo do mínimo, porque a prescrição de treino é infinita em termos de estudo. E quando a gente vai para o treino efetivamente, a gente limita o treino basicamente à musculação. Então, o cara sai da faculdade sabendo prescrever musculação para hipertrofia. Aí, musculação para hipertensão, não sabe. E musculação para dores, não sabe. Ele sabe minimamente musculação para hipertrofia. E é minimamente, porque nem de musculação ele conhece muita coisa. Então ele sai da faculdade, cara, inseguro. E por que sai inseguro? Porque não tem conhecimento. Quando ele vai para o mercado, ele fala, vou trabalhar com jovens que querem hipertrofia. Aí ele vai para o mercado. No mercado tem jovem que quer hipertrofia? Tem, mas tem muito mais coisa. E a chance de você encontrar o muito mais, além do jovem que quer hipertrofia, é muito grande. Você vai encontrar idoso, você vai encontrar criança, você vai encontrar gente que quer tratar doença, que quer sair do sedentarismo. E aí você não aprendeu isso na faculdade. E aí você começa a ficar inseguro. Quando você tem insegurança, você não se posiciona. Você fica acanhado, e aí você vai limitando o teu poder de abrangência e limitando a tua atuação a um público que tende a não valorizar o teu trabalho, que é um público jovem, não tem muita grana para investir, que quer estética. E eu não sei se você já percebeu, cara, mas a galera que quer estética é uma galera que é meio autodidata, é uma galera que muitas vezes estuda mais do que a gente. O cara, porque eu li isso, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo outro, e ele vai dando palpite no treino. Então, são pessoas que não valorizam o serviço. E aí, cara, você entra numa fase da tua profissão onde você começa a ficar desgostoso do negócio. Pô, eu fiz uma faculdade e não consigo alavancar na profissão. Nessa fase, tem muita gente... Deixa eu falar que quando eu saí da faculdade, até para prescrever treinamento resistido mesmo, musculação, para mim, eu só tive mais confiança porque eu fazia musculação. Juro pra ti, se eu não tivesse... O que me salvou, eu lembro de eu pensar isso. Falei, caraca, se eu não tivesse feito musculação, eu tava muito perdido, muito. Porque o que me salvou foi a prática, não foi nem a faculdade. A faculdade, eu quase não aprendi musculação na faculdade de verdade. Exato. Era uma grade diferente ali e tudo mais. Mas, cara, eu quase não tive aula de musculação, nem... A prescrição... Botava periodização na prescrição, era um negócio meio de alto rendimento também, periodização de atleta. Cara, eu não entendia nada de periodização. E a professora falou, não, eu vou passar uma planilha pra vocês. Juro pra ti, de verdade. Eu falei, caraca, cara, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou usar essa planilha? Eu fiquei perdidaço. Eu achei que eu tinha que usar essa planilha com meus alunos e acompanhar. Tinha mesociclo e microciclo. Falei, cara, juro, eu suava, viu? Eu suava. A sorte foi um pouco a minha prática, porque se eu fosse no que eu aprendi na faculdade, pô, isso musculação. Funcional, então esquece. Funcional, esquece. Nem tinha. O que me ajudou um pouco foi que eu joguei bola e tudo mais. Jogava futebol. Então eu vivia um pouco da prática. Mas assim, a prática é aquela de botar um conezinho aqui na areia da praia, zigue-zague, essas coisas. Mas, cara, de verdade, tu tá falando aqui, eu tô lembrando, sabe, essas coisas você esquece. E, pô, realmente, eu tava lascado. A prática me salvou demais. Não sei se é com todo mundo assim, acho que um pouco. Porque a galera gosta de fazer, né? E tudo mais. Mas a prática me salvou mais que a faculdade, cara. Cara, você tocou num ponto importante. Na faculdade, muitas vezes a gente não tem prática porque o professor da disciplina, ele não é especialista na disciplina. Antigamente, eu me formei tem 21 anos. Então, lá naquela época, eu tive aula, por exemplo, de ginástica artística, ginástica olímpica, com um cara que era técnico de ginástica olímpica. Eu tinha aula de handebol, por exemplo, com um cara que era técnico de handebol. Hoje não existe mais isso. Hoje, qual é a política das faculdades? Eu falo isso com conhecimento porque eu fui professor universitário. Hoje a política das faculdades é a seguinte, eu vou ter a menor quantidade de professores que eu puder,
todos eles com título, mestres e doutores, e eu vou distribuir várias disciplinas para cada professor. Então, hoje, o cara que dá handball, ele não sabe handball, ele não sabe jogar handball, ele estuda pelo livro e dá aula. E é óbvio que ele não vai ter segurança para ensinar prática. Então, por isso que a gente não tem muita prática hoje na faculdade. O cara que dá musculação, não treina musculação. O cara que vai falar de treinamento funcional, quando fala, não treina o funcional. Então, essa é uma realidade da faculdade. Para você ter uma ideia, eu entrei na faculdade para trabalhar com a disciplina de avaliação física, e eu sou avaliador físico, eu trabalho com avaliação física há muitos anos, mas logo na sequência eu tive que assumir a disciplina de futebol. Pô, futebol, beleza, eu joguei futebol a minha vida inteira. E aí depois caiu no colo grupos especiais, terceira idade, marketing, olha só a abrangência. E aí, como você tem habilidade docente, você consegue transitar nas disciplinas, mas isso não significa dizer que eu era expert no trabalho com idoso, no trabalho de marketing, no trabalho disso, no trabalho daquilo. Em tantos temas diferentes, né? Exatamente. Então, você vem da faculdade já nessa deficiência. Deficiência de conteúdo raso, conteúdo pouco abrangente e pouca prática. Aí você vai para o mercado. Chega no mercado, você tem a possibilidade de mudar isso. Porque você já está mais maduro. Fala, pô, já estou mais maduro, então eu vou mudar isso. Ah, vou fazer uma especialização, por exemplo, uma pós-graduação. Vou fazer mais cursos, vou ler mais, vou pegar os livros aqui e vou ler mais. Só que tem um outro problema que a gente enfrenta quando a gente vai para o mercado. Primeiro, distração no atual cenário, Instagram. Hoje você quer, vou ver alguma coisa na internet para estudar. Se você entrar no Instagram, cara, você vai ver tudo menos aquilo que você procurou. Porque o Instagram ele é moldado para te distrair. E eu vou fazer um convite para quem está me assistindo aqui. Vai lá no teu Instagram, nas configurações, e vê quanto tempo por dia você fica no Instagram. Eu me arrisco a dizer que você fica pelo menos 2 horas por dia no Instagram. São 2 horas que você poderia estar aqui, ó, estudando, fazendo um curso e ganhando segurança para, de fato, ganhar dinheiro na educação física. Lembra que o nosso assunto é dinheiro, mas dinheiro está atrelado a um percurso. E esse percurso envolve o conhecimento. E esse conhecimento envolve dedicação. Se eu estou perdendo 2 horas por dia no Instagram, cara, eu estou deixando de me dedicar a outras coisas que podem me dar conhecimento profundo. E o Instagram não vai me dar conhecimento profundo, ele vai me dar um conhecimento... Cara, 2 horas muda a vida, cara. A média do brasileiro, Caião, é 3 horas por dia. Caraca, muda a vida. Uma pessoa que em 3 horas se dedica a alguma coisa, qualquer coisa... Uma leitura, um curso. Qualquer coisa, cara. E nem precisa, se botar meia hora por dia, concentrado, cara, em 3 anos, em 2 anos, a pessoa, ela tem um nível de conhecimento, de profundidade técnica... Que, pô, não tem como comparar, não tem como. Cara, dedica 3 horas por dia para treinar fisicamente. Vai ficar uma máquina. Vai ficar uma máquina. Então não precisa ser muito inteligente para saber que a dedicação, ela muda o jogo. Né? O teu aluno de se dedicar no treino muda o jogo. Então se você dedicar aos estudos, muda o jogo. Tem a distração, beleza. Tem gente que consegue fugir dessa distração. Mas aí, cara, a gente se depara com o que eu chamo de treinador bicho preguiça. Quem é o treinador bicho preguiça? Aquele cara que já está no mercado há muito tempo, que ele vira teu colega de trabalho, porque você está trabalhando na academia e você obrigatoriamente tem que conviver com ele. Ele já está no mercado há muito tempo, ele já se acostumou com aquela realidade da educação física, e aí quando você tenta inovar, ele vem e te desanima. Então você está ali naquele meio tentando inovar, compra um livro, ele fala assim, para que está gastando dinheiro com livro, cara? Você vai estudar e não vai mudar nada, porque a educação física é desvalorizada mesmo. O professor ganha mal no Brasil, a realidade é essa, vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. Esquece esse livro aí. Aí você decide fazer um curso, ele fala assim, cara, que fazer curso, cara? Tá maluco? Vai dar dinheiro para esses caras aí, marqueteiro, que quer vender curso? Isso aí não serve para nada, ninguém vai te valorizar. Se você vai apresentar um diploma aqui dentro da faculdade, da academia, o patrão não vai aumentar o teu salário por isso. Aí você pensa em inovar com exercício, você passa um exercício diferente, um treino diferente, aí ele vem e te critica. Ele vê que você está insistindo ali na inovação, ele vem e te critica. Isso é invencionice, não serve para nada. E aquele cara vai minando a tua energia, vai minando a tua motivação. Chega um momento onde você veste a roupa do treinador bicho preguiça. Você se torna treinador bicho preguiça também. Então qual é o caminho, cara? Primeiro, a gente não tem como mudar a realidade da faculdade. A gente vai entrar numa fase imatura, na maioria dos casos, e não tem como mudar a grade. Isso está estabelecido. Mas a gente pode mudar o pós-faculdade. Como? Eliminando as distrações. Tanto as distrações digitais, como o Instagram, quanto as distrações daquele colega que quer puxar a tua régua para baixo.
E eu tenho certeza que eu tô falando com você agora e você tá lembrando desse teu colega que tá querendo puxar tua régua para baixo todos os dias. Aquele que só reclama, aquele que fala que não vale investir, aquele que fala que a realidade é essa mesmo. Eu tenho certeza que você já visualizou aí, não só 1, 2, 3 aí, que, cara, a gente tem que se afastar dessas pessoas. E aí a gente precisa modelar quem tá voando, cara. Quem tá voando? Águia. A águia voa. O treinador águia voa. Quem é o treinador águia? É o cara que entendeu que tem que diminuir o tempo de Instagram, tem que mergulhar nos estudos. O estudo tem que ser aprofundado. Esse cara ele vai desenvolver poder de solução. E quem desenvolve poder de solução resolve problema. Quem resolve problema é valorizado. Tem 2 caminhos basicamente para a gente ganhar dinheiro em qualquer área. Ou você resolve um problema simples. E como o problema é simples, você vai cobrar pouco, mas você consegue resolver o problema de muita gente. Para isso você precisa se comunicar muito bem, para convencer muita gente para o teu negócio. Ou você resolve um problema complexo. E aí você cobra caro. Obviamente você não vai atender muita gente, mas o caro que você cobra compensa as poucas pessoas que você vai atender. Para isso você precisa de muito conhecimento. Então aqui você precisa de muita comunicação. Comunicação só é possível para quem tem conhecimento e tem segurança. E aqui você precisa de muito conhecimento. Conhecimento só é possível para quem se dedica. Então o caminho é invista em conhecimento. Você vai resolver problema e vai ganhar dinheiro. Cara, eu nunca conheci uma pessoa insegura e muito capaz intelectualmente sobre um certo tema. A profundidade técnica, ela te dá segurança, não tem como. Você vai ter segurança em falar, você vai ter segurança em discutir com qualquer pessoa que discorde, que seja um médico até. Você vai ter segurança em aplicar treino para o seu aluno. Se você sabe como aplicar treino para uma pessoa que tem artrose, não tem como você ficar inseguro quando chega uma pessoa com artrose no seu estúdio ou pedindo para ser personal, essas coisas. Então, cara, acho que a melhor coisa que existe para te dar segurança é profundidade técnica. Eu falo por mim, você sai da faculdade, você sai inseguro. Total. Por mais que eu tivesse prática e tudo mais, mas você sai inseguro. É outro tipo de vida, você está aplicando, você tem uma responsabilidade com a pessoa ali. Então, conforme eu fui pegando profundidade técnica e estudando, cara, eu fiquei muito tranquilo, assim. É outra vida, você não fica naquela... Chega o seu aluno, aí você fica pensando no treino na hora, sabe? Aquelas coisas. Aí você passa, mas você fica assim. Aí a pessoa reclama de dor, aí você não sabe se pede para ela continuar, se é assim mesmo, ou se pede para ela parar e fazer outro, ou se pede para ela só ir no limite da dor. Cara, no final das contas, se você não conhece, você não sabe. Aí sabe, quando range o joelho, faz uns barulhinhos, aí você não sabe, pô, mas isso pode? Não pode? Sabe? É umas coisas assim, que até coisas simples como essa... Você fica inseguro. Você fica inseguro. E é meio que uma mentalidade que cria-se, né? Imagina, tu chega na faculdade de educação física. Porra, maravilha, porque tu gosta. Isso é uma coisa muito boa. E que realmente é um diferencial da nossa área. A maioria das outras faculdades, a pessoa não faz porque gosta, a pessoa faz por dinheiro. E, cara, as pessoas da educação física são felizes nesse quesito. Tem todos os problemas de dinheiro, aluno, enfim, é a dificuldade, mas assim, a pessoa faz o que gosta. Isso é uma diferença muito grande. Sim. Mas a pessoa tem todas as questões de mentalidade envolvendo. Então você começa a faculdade, pô, todo mundo escuta alguém falando que, pô, o que você vai fazer? Educação física. Ih, educação física, cara. Vai ser pobre a vida toda. Mais um pobre. Eu lembro da minha avó, pô, minha avó falando, e minha avó falou na sinceridade, né? Ela falou, meu filho, faz outra coisa, eu não quero que você fique sem dinheiro. Sabe, ela falou com sinceridade, mas o exemplo que ela viu de outras pessoas foi mais ou menos esse. Sim. E aí você vai criando mentalidade. Aí você chega, o professor também que ele... Muitas vezes tem professor frustrado mesmo, ou o professor ele não vive a área, ele vive a docência ali, uma parte da área. Agora, ser personal, aplicar treino e tudo mais, ele não vive isso. E por ser uma área difícil, muitas vezes até o professor te desanima, enfim... Já aconteceu comigo também. Então tem muitas coisas. Aí você vai olhando e fala, pô, é realmente difícil, né? Pô, R$10, vou pra uma academia, vou ganhar R$10 a hora. A hora? Cara, aí tu fala assim, caraca, R$10 a hora, mas pô, o fulano lá, que é outra coisa, ele ganha não sei quantos. Mas pelo menos o que eu enxergo é que o caminho da educação física é um pouco diferente mesmo, né? O caminho da educação física não é tanto você ficar preso a uma academia só, porque também você fica igual a todo mundo, né? Esse é um ponto importante. Você fica preso. Às vezes no começo, o que aconteceu comigo? Pô, no começo, vale a pena. Pra você pegar experiência, pra você entender como funcionam as coisas. Aí, naturalmente, você consegue buscar outras coisas melhores.
Mas você tem uma mentalidade realmente forte. Eu também tinha. Eu achava que educação física não dava para ganhar dinheiro. Eu achava, assim, Convicto. durante muito tempo, assim, de verdade. Tanto que uma das coisas que me fez ir para uma área que tinha que começar a estudar, empreender e tudo mais, foi uma das coisas que eu achava que seria muito difícil conseguir ganhar dinheiro dentro da educação física. Ou eu não achava nem que eu não conseguiria, mas eu achava que demoraria muito. Entendeu? E aí eu falei, pô, tem outras coisas que eu gosto, comecei a estudar. Mas a mentalidade do bicho do bicho preguiça é uma mentalidade que realmente enraiza em você. Mentalidade. Porque você acha que realmente não é possível. E a gente tá falando isso, e tem gente que tá falando assim, e não é possível mesmo. E não é possível, com tá certeza. falando besteira pra caramba. Então, essas coisas, por exemplo, você conhecer outras pessoas, outra forma de pensar, evento presencial, pô, o Connection, não sei se tu não conhece o Connection, mas, pô, evento presencial nosso, cara, é transformador, de verdade. Assim, é transformador pra mim, que eu vejo as pessoas e o relato da galera é muito bom, porque você começa a conhecer outras formas de pensar, outros caminhos. Cara, é um negócio assim, pelo menos pra mim, na minha vida, foi muito assim. Eu sou um cara que eu preciso de referência, entendeu? Sim, pra modelar. Eu preciso modelar alguém. Tipo, eu não consigo falar assim, pô, isso aqui é possível se ninguém fez. Eu tenho dificuldade de achar que eu vou conseguir. Hoje, com a maturidade, dá um pouquinho mais, mesmo assim. Agora, quando eu vejo alguém que fala, caraca, esse cara, ele é mais inteligente que eu, ele faz tudo melhor que eu falei, cara, dá pra eu ser melhor então, né? Eu não sou melhor por quê? Eu vou seguir esse cara. Então, a educação física, você precisa, acho que é um dos caminhos da educação física, pelo menos pela experiência que a gente tem com os nossos alunos e tudo mais, é um pouco esse, né? É você observar outras formas de pensar. Pô, você tá do lado de alguém que fala assim, cara, é possível. Sua cabeça muda, é outra forma de pensar, né? Você fica muito mais otimista. Mas assim, o treinamento funcional, ele dá alguns caminhos que facilitam, né? Talvez, por exemplo, musculação, posso ter a impressão, mas hoje em treinamento funcional, cara, a galera ama treinamento funcional, as pessoas procuram treinamento funcional. A galera oferece treinamento funcional em tudo quanto é canto. Até dentro das academias, que era só musculação tradicional ali. Hoje em dia tem box ali, tem uma parte de funcional, né? Sim. Cara, vamos lá. Você tocou num ponto, antes de falar sobre o treinamento funcional, que é importante, que é a questão da segurança, né? E essa segurança, ela advém do conhecimento. Eu vou desafiar a galera que está assistindo aqui. Pensa nos profissionais que você tem como referência, que você admira e que são bem-sucedidos dentro da educação física. Pensou? Muito provavelmente, uma das características que é comum a esses profissionais que você pensou, é segurança no posicionamento. Eles são seguros no posicionamento. Agora, quantos de nós não ficam inseguros para fazer um post, porque fica com a cabeça assim, caramba, fulano vai me criticar, fulano vai olhar e vai falar que eu estou inventando, fulano vai fazer uma pergunta e eu não vou saber responder. Por que a gente fica inseguro nesse sentido? Porque o conhecimento ele não está suficiente para sustentar a nossa posição. E aí a gente acaba não se posicionando e a falta de posicionamento faz com que a gente não tenha relevância na nossa comunicação. Consequentemente, a gente não consiga abranger pessoas. E quando uma pessoa chega, a gente não tem conhecimento suficiente para resolver aquele problema. Então não tem outro caminho senão o investimento em conhecimento. Cara, onde virou a minha chave, Caião? Onde virou a minha chave? Inclusive para o treinamento funcional. Eu trabalhava em sala de musculação, eu ganhava, você falou de R$10 a hora, eu ganhava 5 naquela época. Estou falando de 21 anos atrás. Eu ganhava R$5 a hora. Eu estava começando a ficar insatisfeito porque eu estava feliz, porque eu atendia pessoas, eu lidava com um monte de gente, eu tinha desafios, só que eu estava numa fase da vida onde eu já era formado, eu já tinha sonhos de comprar o meu carro, de comprar a minha casa, de ter a minha família, e eu comecei a olhar para o meu salário e eu vi que ele era incompatível com os meus sonhos. Então, o que eu vou fazer aqui? Cara, eu preciso me movimentar e fazer alguma coisa diferente. Eu estava cercado na academia de pessoas, tinha muitas pessoas legais ali, mas tinha muito treinador bicho preguiça ali, cara, que minava a minha energia. E aí, em meio a essa situação, eu resolvi sair daquele ambiente. Eu falei, cara, nesse ambiente eu não vejo nada que eu deseje. Eu não vejo nenhum professor com status que eu deseje alcançar, eu não vejo nenhum empreendedor ali dentro com uma posição que eu quero alcançar. Eu preciso sair, preciso modelar pessoas que tenham uma posição que eu quero.
E aí eu tomei a decisão de fazer uma pós-graduação. Não por isso, mas para buscar conhecimento. Na pós, cara, eu comecei a lidar com pessoas que eram bem-sucedidas. Isso foi muito legal, porque o próprio ambiente me conectou com pessoas que já eram empreendedores dentro da educação física e que estavam numa posição onde tinham professores subordinados e ganhavam bem, tinham liberdade de agenda. Eu falei, pô, cara, isso é possível. Eu vi muitos personal trainers que seguiam carreira solo e que atendiam pessoas cobrando, eu ganhava 5 a hora. Os caras ganhavam 50 uma hora naquela época. Eu falei, pô, o cara ganha 10 vezes mais do que eu. E ali, às vezes, na pós-graduação, conversando com o cara, eu falei, pô, e o cara nem é mais conhecedor do que eu, assim, sabe? Só que o cara tem mais posicionamento, tem mais segurança e está num outro ambiente diferenciado. Aquilo começou a abrir minha mente. A partir dessa abertura de mente, eu comecei a ficar mais confiante. Óbvio, eu estava estudando, então eu estava adquirindo conhecimento e eu estava lidando com pessoas que me encorajavam pela mentalidade. Eu comecei a oferecer o meu serviço de personal trainer ali. Ali foi a virada de chave. Só que eu tive um problema, e aí a gente entra no treinamento funcional. Qual foi o problema? Comecei a oferecer o meu serviço dentro da academia. Só que eu sempre trabalhei na minha vida inteira em academia de bairro, de classe média baixa. Então eu oferecia o meu serviço, não tinha ninguém para contratar. A galera falava assim, o dia que eu for rico, eu vou te contratar. Aí eu olhava para a pessoa e falava, eu acho que tu não vai ficar rico, não. Eu acho que não vai, não. Então aqui não vai dar certo, não. Só que o que eu fiz? Eu aproveitei o network ali da academia e eu pedi para os meus alunos indicarem o meu serviço fora. O negócio começou a dar certo. Começou a aparecer gente de fora para querer contratar o meu serviço. Só que aí eu me deparei com outro problema, que era a limitação que a faculdade tinha me dado. A faculdade me apresentou a musculação, mas só a musculação. E eu praticava só a musculação. Então eu só tinha aquele leque. E eu comecei a receber pessoas que queriam treinar em casa, que queriam treinar na praia. E aí eu comecei a ver que o meu repertório estava limitado. Eu tinha conhecimento, mas o meu repertório estava limitado. E aí eu me permiti expandir a mente para conhecer novas possibilidades também. Foi aí que, através do treinamento funcional, eu aumentei muito a minha abrangência de atuação e consegui, em pouco tempo, lotar minha agenda fora de academia e me desligar da academia, que era o que eu queria naquele momento. E aí o que eu fui entender, cara? E aí a gente começa a explicar um pouquinho desse ponto que você tocou aí da abrangência do treinamento funcional. Sabe quantas pessoas, vou fazer uma pergunta para a galera aqui, sabe quantas pessoas hoje no Brasil são ativas fisicamente? Segundo o Ministério da Saúde, 40%. 40% das pessoas do Brasil são ativas fisicamente, atingem 150 minutos por semana de atividade física. Sabe quantas pessoas estão dentro da academia? 5%. Essa é a realidade de 2025 e era a realidade em 2005, 20 anos atrás. Era a mesma realidade, os números não mudaram, eles continuam muito parecidos. Então, o que eu estava fazendo naquela época? Eu estava limitando o meu conhecimento e a minha abrangência para 5% da população. A partir do momento que eu saí daquela bolha e comecei a estudar ferramentas alternativas, eu passei a ter ferramenta para atender os 35% que já tinham vencido a barreira do sedentarismo. Cara, o negócio alavancou de uma forma muito fluida. E o mais interessante, eu passei a ter ferramenta para atender também os 60% das pessoas que não eram ativas fisicamente, mas que estavam dentro de casa e que não se identificavam com academia, por exemplo. Então aí entra um ponto importante, que não é só o estudo que eu comecei a falar, que você puxou, é de você sair da bolha daquilo que funciona, mas não é atrativo para a maioria das pessoas. O treinamento funcional se encaixa nisso. Pô, perfeito, até porque tem uma vantagem muito boa que o treinamento funcional, geralmente, em grupo, né? Assim, dá para você fazer individualmente, é bem comum também. Sim. Tanto que o modelo de estúdio cresceu muito, né? Que é poucas pessoas. O modelo que mais cresceu nos últimos anos. É verdade. E assim, você faz individualmente, você faz em pequenos grupos, você faz em grandes grupos. Então, às vezes você consegue, a tua hora, você consegue ganhar bastante e as pessoas conseguem gastar pouco, né? Porque se tiver muitas pessoas, cara, fica um pouquinho para cada um ali. Que às vezes a pessoa não teria condição de pagar se fosse só ela, que geralmente musculação, assim, é uma pessoa só, né? Quando você faz o personal ali. E o estúdio, não, mas o modelo de treinamento funcional, cara, ele é fenomenal por conta disso, né? Cara, fazer uma matemática simples aqui. Imagina só, eu vou cobrar... Vou arredondar o número aqui só para ficar fácil a matemática. Eu quero personal trainer para ganhar dinheiro, para cobrar bem. Aí eu vou cobrar R$100 a hora. Então imagina só, R$100 a hora. E eu quero que esse aluno me contrate 3 vezes na semana, são R$300 por semana. No mês ele vai pagar R$1.200. Quantas pessoas no teu círculo você conhece que tem R$1.200 disponível por mês para gastar com personal? No teu círculo de amizade, de família, são pouquíssimas.
Pouquíssimas pessoas têm R$1.200, entre aspas, sobrando para gastar com personal. Eu te desafio até a fazer a conta na tua vida. Você pagaria R$1.200? Você teria condição hoje de pagar R$1.200 para um personal? Para você, se você não fosse personal trainer? Me arrisco a dizer que a maioria não teria essa condição. Tá? Então eu vou trabalhar ali por 1 hora para ganhar R$100, a pessoa tem que pagar R$1.200 no mês ali para eu atender. Agora imagina só num modelo de estúdio, cara, que é um modelo que não requer muito investimento. A gente consegue montar um estúdio aí com 5, 10 mil reais ali de investimento inicial, né, que é um investimento baixo, perto de uma academia, por exemplo. E aí eu vou cobrar da pessoa ali, ao invés de R$1.200 ou de R$100 a hora, eu vou cobrar R$30 por hora. R$30 por hora. E eu consigo colocar naquela hora ali 8 pessoas. 30 vezes 8 dá R$240. Então, 1 hora trabalhada, ao invés de ganhar R$100, eu estou ganhando R$240 com 8 pessoas. Quanto que essa pessoa vai gastar por mês? Se ela treinar 3 vezes por semana, gastando R$30 a sessão, 30, 60, 90. 90 vezes 4 dá 360. R$360 por mês. Quantas pessoas você conhece que tem R$360 por mês? É muito mais, não é? Você mesmo teria talvez R$360 por mês para gastar numa academia. Você consegue abranger mais o teu negócio e ganhar mais pela tua hora. Aquela hora que eu ganharia 100, eu estou ganhando 240 agora. E ao invés de ter que captar uma pessoa que tem 100 para pagar em 1 hora, que são poucas pessoas, eu consigo captar pessoas que têm 30 para pagar em 1 hora. Eu ganho mais em cima de mais gente. E tem outro ponto. Se eu perder um aluno no personal 1 a 1, eu perdi 100% da minha receita. Se eu perder um aluno num grupo de 8, eu perdi um oitavo. Um negocinho. E assim, 15%. Eu tenho a impressão que essa desistência é muito menor em grupo. Em grupo. Pô, é muito mais legal trabalhar em grupo. Eu lembro que quando eu treinava, quando eu era moleque, pô, se meu primo não fosse, eu não treinava, entendeu? Então, essa companhia, assim, às vezes você pega a família inteira, né? E assim, nem necessariamente o estúdio, porque pelo menos em Santos tem praia, Santos é uma cidade bem legal, assim, bem confortável. Cara, conheço muita gente que não tem estúdio, o cara dá aula na praia, dá aula no parque ali na orla, dá aula na própria garagem. Às vezes a pessoa não tem, às vezes, investimento para começar o estúdio, ela começa ou no parque, na praia, ou na garagem ali, dentro de casa, e depois vai estendendo. E o treinamento funcional permite isso, e a galera gosta. A galera do treinamento funcional é uma galera que gosta dessas coisas, né? Ela não liga pra um ar-condicionado, um ambiente fechado, uma música. Cara, a galera gosta da bagunça mesmo, né? E, cara, eu conheço muita gente. E a gente tem bastante aluno assim, que Muitos. a pessoa começou no parque, na rua. O cara no meio da rua, não tinha parque ali no meio da rua. E, pô, é aluno pra caramba, cria um ambiente bom, um ambiente familiar, assim. E que pra pessoa desistir é difícil, né? Só se ela tiver um motivo, assim, mas desistir porque desanimou é muito difícil. Porque tem muito motivo pra pessoa ir, né? Tem amigo e tudo mais, um vai puxando o outro. Na musculação, não tem muito isso, não. Tô errado, mas eu acho que o treinamento funcional, ele tende... A musculação é individual, né, cara? Então ela é individual. Então ela já é um esporte que é esporte, entre aspas, né? É meio que solitário. Difícil você criar um senso de comunidade num esporte ou numa atividade que é individual. Isso é muito difícil. Você consegue montar um estúdio de musculação para trabalhar formato de estúdio e ter grupos? Consegue. O investimento é muito maior do que um investimento para você iniciar com treinamento funcional. Necessariamente você precisa de um espaço físico fechado, e precisa do espaço maior, por exemplo, né? Com máquina, porque as máquinas são maiores. Treinamento funcional, a galera parece que quanto menos máquina, melhor, né? Exato, porque quanto mais liberdade de movimento. Mais barato para montar. Cara, o treinamento funcional... Só que a gente bate num outro ponto que a gente começou o nosso podcast aqui, o nosso episódio falando. Precisa de conhecimento. Trabalhar com treinamento funcional requer muito mais conhecimento do que trabalhar com peito, tríceps, costas, bíceps, ombro e perna. Eu não quero mais conhecimento. Beleza, sem problema. Você vai limitar a tua abrangência de atuação a um público jovem que quer estética, que é um público que dificilmente vai ter grana para te pagar. E quando você conseguir alguém com grana, você vai conseguir 1, 2, dificilmente você vai conseguir essa abrangência tão grande. Tem profissionais bem-sucedidos trabalhando com isso? Tem, mas o nível de concorrência é muito grande e o público-alvo também é muito pequeno. Então você tem muita oferta e pouca demanda. O treinamento funcional é muito interessante, mas tem que estudar muito, cara. Tem que estudar muito porque é muito complexo. Então, o estudo ele vai ser a base da solução de problema. E quem resolve problema ganha dinheiro.
A gente vai falar isso, acho que no próximo episódio, em outro momento, a gente vai falar um pouco desse caminho, né? De como construir um caminho sólido ali para você ter profundidade de conhecimento, profundidade técnica, né? Perfeito. Porque eu posso estar errado, mas assim, acho que muita gente tem uma confusão ali, porque você saiu da faculdade e está perdido em tudo, inclusive em qual o seu objeto de estudo, para onde você ir, o que estudar, como assim profundidade de conhecimento, sabe? Até porque tudo é profundidade de conhecimento. Você pode aprofundar conhecimento em, sei lá, ler exame de sangue. Sim. E conhecimento em realmente questões práticas. Então, às vezes, eu tinha muita dificuldade. Né? Eu tinha muita dificuldade de conhecimento direcionado. O que é um conhecimento, assim, prático, que vai resolver problema? Boa. Um conhecimento, assim, eu vou conhecer, mas na prática não vai ter tanto resultado assim. Isso acontece bastante na educação física, né? Cara, importante falar isso porque a gente está falando até de buscar informação, buscar conhecimento, fazer um curso de pós-graduação, mas que curso fazer? Onde buscar essa informação? Porque um dos problemas também da geração atual é excesso de informação. Exato. Né? Excesso de informação traz muita confusão, porque ela atrapalha a direção. Mas isso aí é a era da confusão que a gente vive, rede social. A gente vai conversar sobre isso, é um pouquinho. Você vai dar uma direção pra galera. Exatamente. Até porque você já deu muito curso, conhece um caminho bom. E para finalizar assim, já chegamos no final, queria que você passasse uma dica. Tanto para quem quer começar no treinamento funcional, falar, beleza, Cauê, realmente o treinamento funcional é para mim. Eu quero, às vezes a pessoa está na faculdade, né, já está querendo ter um caminho mais seguro ali para já ter uma formação melhor de faculdade, já ter uma direção assim que se formar. Sim. E para quem já está no treinamento funcional. Então, uma dica para quem está na faculdade e quer ir para o treinamento funcional, e uma dica para quem já está no treinamento funcional, mas tá patinando um pouco ainda, né? Cara, a dica é a mesma para os dois públicos aí. E essa dica ela é baseada numa engenharia reversa. Eu acho que o X da questão é você olhar o teu ponto B. Você está no ponto A hoje. O teu ponto B é o teu objeto de desejo. O que você quer lá na frente? Eu quero ser especialista. Não. O que você quer concretamente? Eu quero ter um negócio, eu quero ter um estúdio que atenda pessoas, eu quero me tornar um professor universitário, eu quero ampliar o meu estúdio. Esse é o ponto B. A partir do momento que você tem o ponto B claro, que é o teu desejo, você precisa buscar pessoas que trilharam esse mesmo caminho que hoje já estão no ponto B. Elas vão servir como um modelo para você, cara. Então, poxa, eu quero treinamento funcional. O que você tem que fazer? Eu quero me tornar uma referência em treinamento funcional na minha região para que todas as pessoas que busquem professor de treinamento funcional me busquem. Ou eu seja o nome mais falado ali na região para que eu tenha essa abrangência de alunos. Tá, então quem hoje é referência em treinamento funcional? Quem hoje trilhou esse caminho e quando você pensa em treinamento funcional, vem na sua cabeça. Deixa eu tentar modelar essa pessoa aí. Deixa eu ver o que ele fez para chegar nessa posição e aí eu vou modelar esse caminho, não é copiar, eu vou modelar esse caminho porque essa pessoa já tem o caminho das pedras. Isso facilita bastante. Mas um ponto importante que você falou lá atrás, cara, vai praticar treinamento funcional, velho. Eu quero trabalhar com isso, eu estou inseguro. Se matricula numa academia e vai treinar. Treina lá, vê se é isso mesmo que você quer, vivencia a prática ali do negócio, já pega um mínimo de noção ali, e aí, é isso mesmo que eu quero. Aí agora você começa a modelar pessoas. E aí, modelando essas pessoas, essas referências, aí você consegue já ter a orientação de alguém que trilhou o caminho das pedras, né? Vai ficar muito mais fácil. Show de bola, cara. Sempre um prazer. É nóis. É nóis. Então, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Obrigado, viu, pessoal? Tamo junto, galerinha. Quem curtiu... Deixa a curtidinha aqui, eu nem sei em que plataforma que vai estar esse podcast aqui, mas com certeza tem um joinha para você deixar aí. Deixa o joinha, comenta aqui o que você achou e se for possível, compartilhe esse episódio aqui com alguém que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo. A gente se vê num próximo aí, tamo junto, rock and roll!